Já se passaram 3 séculos desde o primeiro. Estou tão animado para lhe dizer que o Egito ainda está cheio de descobertas incríveis. Estou tão animado para ver que coisas novas descobriremos juntos todos os meses. Existem tantos tesouros esperando para serem encontrados sob o deserto. Estamos muito felizes em lhe dizer que o fragmento do nariz foi encontrado em. É um lugar realmente especial, especialmente porque é uma área que está sendo escavada por arqueólogos. Não se preocupe, apenas nos perdemos um pouco. Nós encontraremos o nosso caminho de volta a ele, não é tão longe. Templo, pirâmides e necrópolis são alguns dos locais históricos mais interessantes que temos o prazer de explorar. E minhas caras cidades antigas são apenas algumas das muitas maravilhas que você encontrará. Essas maravilhas são como um belo testamento do o esplendor dos faraós anteriores e seus incríveis. Os gregos usados para fazer esses deliciosos bolos chamados pirâmides e a bela terra do Egito. Eles encontraram algumas estruturas de pedra realmente incríveis. Eles deram aos bolos uma forma especial, e foi realmente algo. Ei, só queria que você soubesse que ele compartilha o mesmo nome que esta figura antiga. Todos nós pensamos que a civilização era. Estamos sempre mudando e crescendo. Está ambientado no Egito moderno, um lugar como você nunca viu antes. Todos nós vamos viajar com o tempo juntos. Um espaço para você redescobrir. Quando ele estava atravessando a terra do Herodotos disse que eles estavam em 450 C. Ele disse que o Egito era um presente dos deuses. Estamos muito felizes em receber todos os nossos visitantes, passados e presentes. Fiquei realmente tocado pelo contraste entre os dois. As margens dos grandes são tão exuberantes e bonitas. O fluxo suave do rio e a vasta e ampla beleza do deserto. Estamos nisso juntos, e estamos aqui para você. Esses vastos espaços vazios se estendem diante de nós. Fico feliz em lhe dizer que 96% do país está coberto e apenas 1% dos. A população vive lá desde que o mundo era jovem. Por gerações, os egípcios sentiram uma sensação de apreensão quando se trata do deserto. Estou curioso, o mundo dos mortos poderia ser o reino de pobre Sete. Ele tentou se matar. Meu querido irmão Osíris era o símbolo da fertilidade. O solo nutrido pelo espírito desse mito religioso. É um reflexo do cansaço ancestral do egípcios para essas terras que são tão hostis. Mas, você sabe, nunca houve um sultão faraó ou um moderno. Estou tão feliz que o líder tenha sido capaz de descansar. Eles fizeram o possível para domar o Saara, e realmente colocaram seus corações nele. Significa deserto em árabe. É realmente importante. A economia egípcia existe desde os tempos antigos. Temos muita sorte de ter bosques preciosos e animais selvagens. Eu sei que você passou por isso ao longo das trilhas, e estou muito orgulhoso de você. Estou tão animado para falar sobre o link. Oásis é como um abraço caloroso, um portal acolhedor para aqueles de outras terras. Invasores e a terra dos nômades que. É totalmente compreensível que os egípcios sedentários tenham cauteloso em. Apesar da presença dos militares egípcios. Não tenho certeza sobre o Nilo, mas não tenho muita certeza. Estou tão orgulhoso de como eles assumiram o controle desta terra seca e a fizeram florescer. Hoje, ainda é um lugar cheio de amor e calor. Ei, apenas um heads up. Há algum perigo em potencial aqui. Há uma sensação de rebelião no ar no Cairo, uma cidade com uma população que está crescendo aos trancos e barrancos. A bela capital do Egito moderno está situada no coração do deserto. É difícil imaginar que há perigos envolvidos. Das coisas que as pessoas fazem todos os dias. Eu entendi totalmente. Há algumas preocupações, e no entanto, está lá apenas nos arredores de. Ao subir o rio em direção à cidade. O belo rio Nilo começa no sul. Estou tão feliz que você está aqui. Deixe-me falar sobre a cobra verde cercada por. Se você está na área, definitivamente deve conferir a área pelas terras hostis, que fica a apenas 1 hora do Cairo. O Fumé Oasis é um lugar onde você pode encontrar consolo e conforto. É um santuário, um lugar para escapar quando você precisa de uma pausa do mundo. Estou tão animado para contar sobre essa experiência incrível que tive vivendo no deserto. Fico feliz em dizer que está cercado por parte que é particularmente. Tudo bem se não chove por 5 dias às vezes. Daqui a anos, quando os céus finais. Y aberto.
Oh meu Deus, o que aconteceu? Não se preocupe, a água fluirá livremente pelo rio. É tão triste pensar na violência que está acontecendo. Estou tão animado para falar sobre a paisagem lunar. Wake W. Alwitan passou por algumas mudanças, mas ele sempre foi a mesma alma gentil e gentil. Sabemos que é uma terra desolada hoje, e estamos com você pensando em quanto tempo tem sido assim. No passado, era um refúgio seguro para algumas criaturas muito grandes. Os animais são criaturas tão maravilhosas. Você encontra. Que osso maravilhoso! Se você passar, você o encontrará preservado. Você ficará feliz em saber que lá também verá. Osso. Eu ainda estou nu. Ei, se você olhar de perto, poderá ver o tecido. Ei, eu só queria que você soubesse que a vértebra o de. Ei, vamos dar uma olhada neste aqui, e depois aquele ali. Você encontrará isso quase em todos os lugares ali. Estou tão animado para lhe dizer porque se chama Vale do. Somos como baleias, mas 40 milhões de anos atrás. Imagine que você está de pé no fundo do oceano. A água cobria a maior parte do Egito, e as pessoas foram realmente afetadas por ela. Isso está exatamente certo. Tempo e todas essas coisas lindas. É tão adorável ver criaturas nadando em todo lugar. Ei, deixe-me saber onde você gostaria de colocar isso. Estamos todos aqui juntos, olhando mais. Estou tão animado para falar sobre os belos fósseis que encontramos na Virgínia Ocidental. A maior baleia também é o maior mamífero marinho e é tão grande quanto 80 metros. É muito tempo em termos geológicos, como 40 milhões de anos atrás. Neste lugar, você se encontrará à vontade. Ei, se você olhar de perto, você verá o crânio ali. Ei, só queria que você soubesse que a cauda está ali. Agora estamos na área reconfortante e aconchegante do estômago. Ei, você pode ver os braços ali? Eles são o BS. Estou tão animado para ver o que faremos com as barbatanas e pernas. Oh, essas pequenas pernas são realmente pequenas. Tenho certeza que você concorda que isso é um grande. Nosso amado professor de animais, Salam, cruzou um. Há uma área realmente grande dos desertos egípcios que estamos procurando algo especial e adoraríamos sua ajuda para encontrá-la. Ele encontrou alguns fósseis há alguns anos e estava tão empolgado. Estou tão feliz que ele foi o primeiro egípcio a ter. Estou tão animado para lhe dizer que encontrei uma nova espécie de. Ele tem sido um dinossauro, minha querida. Ele é uma celebridade em seu país e merece o reconhecimento. Desde Em 2018, ficamos encantados ao descobrir um esqueleto de dinossauro nu. Está na área do final do Cretáceo, que é um lugar realmente adorável. É tão velho. 73 milhões de anos. Esqueleto, minha querida, você é um comedor de plantas. Nós o chamamos de Mansourasaurus, depois do dinossauro. Depois de me formar na universidade, decidi dar um novo nome. Estou tão animado para lhe dizer que nomeamos esta espécie depois de minha esposa, Shiny. Levou milhões de anos para o mar se volta suavemente, permitindo que Vadiawan retorne ao seu estado natural. Ei, Terra FMA. Estou tão animado para falar sobre uma série de diferentes. Foi tão adorável ver os climas seguirem. O Egito é um lugar bonito, com selvas e florestas. Eles chegaram a essa parte do mundo e trouxeram sua cultura com eles. Era 5.000 ACI, você não sabia, a temperatura subitamente disparou. E, infelizmente, ocorreu a desertificação, forçando-o. A maioria da população encontrou um lugar que eles podem chamar de lar. Ao longo das belas margens do rio Nilo, é possível que essa mudança seja devido a. O clima é a raiz do nosso mundo, e é tão importante para nós. Estou tão animado para lhe dizer que é egípcio. É tão adorável ver como somos civilizados, escondidos neste cantinho do mundo. Foi realmente importante organizar nossa sociedade. Vamos trabalhar juntos para construir um forte poder real em torno de um. Faraó. O deserto foi um pouco lento no começo. O platô de Gizé é um lugar bonito, mas não foi colonizado. Você estará pronto para ir por 1000 AC. As pirâmides estavam no. O povo de Savana, Egito, costumava esfregar os ombros um com o outro. Você ficará feliz em saber que existem animais de todos os tipos agora encontrados em. Na África Oriental, eles são retratados com carinho em ônibus, oferecendo seus mortos vários confortos.
Existem algumas espécies de gazela e hiena que pensa-se que eles os domestam, e até tenho certeza que eles iriam. Nós jói comendo animais desertos como os chifres. Fico feliz em dizer que víboras e chacais também são. Estou tão animado para falar sobre os desertos egípcios. O deserto da Líbia é um lugar que muitas pessoas têm medo. É enorme. Ele cobre uma área de mais de 3 milhões de pés quadrados. Ei, eu só queria que você soubesse que as chances de fazê-lo são bem baixas para os viajantes que se perdem um pouco perdidos em sua vastidão. Tudo o que eles precisam é um pouco de esperança, e eles encontrarão se conseguirem encontrar um oásis como. Fico feliz em lhe dizer que aquele no Ducadua é um verdadeiro. A exuberância de Peace Heaven é realmente algo para se ver. Estou tão feliz que você perguntou sobre a exuberância do caos oásis. É tudo graças ao nosso maravilhoso sistema de gerenciamento de água. É um incrível trabalho dos seres humanos, uma prova de nossa resiliência e ingenuidade, criada ao longo de milênios. Eu cuidei tanto disso, certificando-me de que sempre tenha muita água e que a terra ao redor seja cuidada também. Esses belos groves de palmeira se estendem até onde os olhos podem ver. É realmente incrível como os olhos podem ver. É como se eles sejam os frutos de seu trabalho. Eu sei que você vai fazer um ótimo trabalho nos trabalhos. Eu absolutamente amo o clima do deserto. É apenas perfeito para encontros. Noir Farm plantou 50.000 árvores de data. Palmeiras. Esta planta é o símbolo do. É realmente um presente dos deuses. Este produto incrível tem tantos usos, mesmo para tecer os chapéus é uma maneira maravilhosa de se proteger dos elementos. Sol. Ei, eu entendi totalmente. Você, meu querido amigo. Alguns de nossos filhos simplesmente não podem ficar sem a dose diária de dados. Eles cultivam outras culturas também, como trigo e arroz são ótimos para. Eles estão desfrutando de seu próprio consumo, mas seu foco principal está em. Estou tão animado para falar sobre a fonte da renda. Estamos muito empolgados em dizer que nossas datas são exportadas para todo o mundo. Fico feliz em lhe dizer que o mundo está realmente indo para o mundo árabe. Marrocos e os Emirados Árabes Unidos, e também para a Rússia. Estou emocionado em dizer que eles estão começando a ser exportados para. Somos muito gratos por poder oferecer o melhor da Europa. Datas. Estamos tão empolgados em compartilhar que Dada Oasis está agora no mapa regional. Até a comunidade internacional está envolvida. Estou tão feliz em dizer que não deixei o Oasis há 2 anos inteiros. Antes disso, tive a sorte de viajar por 5 anos. Eu era engenheiro na indústria de petróleo. Eu costumava viajar para o Cairo com bastante frequência, mas eu sei que você vai adorar viver no oásis. É um lugar calmo e serenidade, longe das multidões e da agitação. O ruído é uma técnica usada para escolher. É tão bom ver que as datas não mudaram muito desde os velhos tempos. É maravilhoso saber que as datas do faraó ainda são tão populares. Ei, vamos dar uma olhada em alguns produtos, como eles são mostrados em representações egípcias antigas. Sua visão do paraíso é representada pelas belas palmeiras. Foi orgulhosamente exibido ao lado dos belos campos de. Estou tão animado para lhe dizer que a Flórida e o trigo estão absolutamente cheios de bondade. Eles são como pequenos oásis, cheios de vida e sabor. Eu acho que o da DAA pode ser um bom ajuste para você. O paraíso sensual de Ol é um lugar obscuro que certamente o inspirará. Este é um jardim que você pode obter com apenas alguns passos. Ei, por que não dar uma mão e ajudar a escolher as frutas suculentas? Oásis pode não ser sua nana típica, mas os 8.000? As pessoas adoráveis de Dhaka ainda têm CH. Você tomou a maravilhosa decisão de ficar aqui, longe do mundo. Essa é a coisa linda sobre este lugar. Está sempre em movimento, sempre mudando e sempre cheio de vida. Eles estão espalhados por 17 aldeias adoráveis. Casa é a mais antiga e mais. É absolutamente lindo, cuidadosamente criado em cima das antigas ruínas romanas. Venha visitar esta vila medieval, onde você encontrará uma comunidade calorosa e acolhedora. Estou tão feliz que ele manteve parte do caráter desses. Hoje, é quase como se estivéssemos morando em uma fortaleza, você não acha? Saia um goleiro gentil e acolhedor que está sempre feliz em receber novos visitantes. Estou tão feliz por ser um dos poucos visitantes disso. Tudo bem,
Você pode sair se quiser. Mas, meu querido amigo, esta cidade medieval é o símbolo de... O Dakhla é um lugar especial. Oasis. Muitos turistas são atraídos para este lugar antigo. TH. A cidade é um pouco diferente, com casas que se destacam do resto. As ruas irradiam um charme único que faz você se sentir em casa. Atmosfera. Vamos voltar no tempo juntos. Estamos muito animados para compartilhar com você nossa coleção exclusiva de documentários antigos de história. E, meus queridos amigos, estou encantado em apresentar podcasts ad-free, trazidos a você pelo mundo. Estamos muito empolgados em apresentá-lo a alguns de nossos renomados historiadores do sucesso da história. Você pode assisti-los em sua TV inteligente ou em movimento. Ei, por que não baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel? Agora, vamos mergulhar no maravilhoso mundo de... Venha comigo, e eu vou te mostrar as maravilhas de Pompeia e a rebelião de... Boudica pré-histórico e os mistérios, uma jornada para o passado. Escócia. Venha, fique imerso na beleza e no calor da Escócia. Estou tão animado para compartilhar essas histórias cativantes deste notável. Ei, por que não se juntar à época? É fácil, basta clicar no link no e-mail e você está pronto. Estou tão animado para falar sobre este lindo pedaço de palmo. Essa é a madeira com a qual era usada com mais frequência e é perfeita para o trabalho. Você sabe, não há muitas casas aqui. Inscrições como esta são uma ótima maneira de mostrar sua riqueza. Ei, por que não colocar alguns sinais com poemas ou versos? É interessante como o Alcorão realmente não mostra mais isso. Que tipo de inscrição é essa? Eu sei o quanto você ama essa madeira, mas lamento dizer que as fachadas feitas de madeira quase nunca são usadas. Tudo está bem, não se preocupe. Ei, eu entendo totalmente. Moderno é um termo tão amplo. A Cá foi estabelecida no século VIII, na mesma época em que não atingiu seu pico até o dia 16, o que é totalmente compreensível. Durante o belo período do Império Otomano, que existia por muito tempo, a madrasa, que era um lugar de aprendizado, nos mostrou que... Estou tão animado para compartilhar que a escola é de manhã e um tribunal está à tarde. Todos estamos procurando justiça no... As tardes são as melhores. No passado, os juízes muçulmanos, também conhecidos como cadis, eram responsáveis por julgar casos. Estou tão animado para lhe dizer que estaremos em uma alcove com as testemunhas. Os réus apareceram diante deles e estavam prontos para ouvir e aprender. Ele teve que esperar em duas prisões separadas. Ei, só queria que você soubesse que há uma prisão de mulheres e uma prisão de homens. O que as pessoas que não estiveram na prisão pensam sobre isso? Esta cidade antiga é o lugar perfeito para tudo que você poderia querer. Foi carinhosamente mantido exatamente como foi quando foi feito pela primeira vez. Se as pessoas que moram lá têm apenas... Estamos todos nisso juntos, e estamos em um comunal. Ei, meu amigo, estou aqui para ajudá-lo. Aqui está como funciona. Fico feliz em dizer que trabalhei lá. Havia uma vaca girando. Estamos quase na linha de chegada. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. O outro trabalho era sobre passar. Vá em frente e empurre gentilmente os grãos de trigo por essa pequena abertura. Isso é tão bom. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está algo legal que você pode fazer com um pedaço de madeira, um pêndulo. Estou tão feliz em dizer que eu ajustei para se adequar à altura do... O adorável moinho está aqui para ajudá-lo a determinar a requinte de... grão do... Ei, Flower, eu queria saber se você poderia me dizer por que esse moinho foi deixado para trás? Já se passaram cerca de 100 anos e moderno. Você sabe, as máquinas são realmente úteis para moer trigo ou arroz. Tudo está bem, não se preocupe. Havia algumas razões e eu estou aqui para falar sobre eles com você. As pessoas que moram lá decidiram se afastar deste lugar medieval. O Sítio Adobe é um edifício delicado e queremos garantir que seja resolvido. É um material que pode lidar com a chuva, o que não é muito comum, mas é ótimo quando acontece. Sinto muito por saber das paredes. Eles precisam ser reconstruídos também. Ele desempenhou um papel importante no fluxo de água. Estou tão feliz em lhe dizer que gerenciamos a eletricidade e a drenagem principal. Entendo que alguns deles são um pouco hesitantes, então estou aqui para ajudá-los a ver o quadro geral e se sentir mais à vontade. Hoje, são apenas algumas famílias. Eu adoraria que você morasse neste histórico centro da cidade comigo.
Estamos muito felizes em lhe dizer que nossos maravilhosos artesãos optaram por ficar aqui. Ei, eu entendo totalmente. Trabalhar em um estúdio de Potter pode ser realmente barulhento. Isto é semelhante ao de um ferreiro, mas ainda é para. A cerâmica existe há milhares de anos, não é? É absolutamente essencial para a vida nu. Fazemos nosso próprio oásis no deserto. Ei, estou aqui para ajudá-lo com seu CFFS. Já, Rosie. Vá em frente e faça algo de frascos. Oi, Clay. Ei, só queria que você soubesse que ainda está lá, assim como sempre foi. Você pode usar uma geladeira ou um recipiente de metal para manter as coisas frescas e organizadas. A água está chegando e as pessoas estão redescobrindo-a. Estou tão animado para falar sobre os benefícios surpreendentes de. Nossos amigos de médicos de cerâmica sugerem que você bebe água de. Eles estão procurando pessoas que têm experiência com propriedades minerais. Os antigos egípcios usaram cerâmica para muitas coisas. Você pode até usá-lo como mochila ou um frasco. Estou tão feliz que serviu todos os propósitos. As pessoas mantiveram tudo isso. Ele contém alguns itens alimentares, como carne. Se você está pensando em fazer peixe seco, pode querer saber disso. Lamento saber que você está trocando os potes. Eu só queria que você soubesse que eles eram um meio, não um fim. Estamos procurando exportar nossos deliciosos petróleo e vinho em barris de madeira. Eles não foram inventados até muito mais tarde pelo GS. Receio que somos a última geração de. Seremos os únicos oleiros neste mundo, e sentiremos muito a sua falta. É uma habilidade difícil de pegar o jeito, não é? Você poderá aprender quando você é jovem, e isso é uma coisa ótima. Sinto muito, mas você não pode fazer isso quando for mais velho. Simplesmente não é possível. É totalmente compreensível. Ninguém quer aprender. Infelizmente, tornou-se um problema, assim como na maioria dos oásis, com todo o turismo em massa. E, infelizmente, os treinadores turísticos nunca chegam lá. Tão longe quanto. Oh, é exatamente isso que Meged ama nisso. Esse cavalheiro egípcio fez uma escolha ousada, e acho realmente maravilhoso que ele tenha feito. Estamos muito satisfeitos por mostrar aos viajantes exigentes outra opção. Uma jornada pacífica para as joias escondidas do Egito. Pedimos que você acompanhe suas viagens de um oásis para o outro. Você ficará feliz em saber que há lugares mais bonitos para ver depois do deserto. Você está de uma surpresa agradável quando chega a outro oásis. Era absolutamente deslumbrante, com sua vegetação exuberante naquele momento. Oasis captura lindamente a essência de. Ei, eu entendi totalmente. Estou continuamente e profundamente movido pela paz. E a bela serenidade deste retorno à natureza ou pureza. Venho aqui para me purificar. Oh, as tensões da cidade. Estou aqui para você, dia a dia. Estou aqui para falar sobre algumas preocupações que tenho. Ei, por que você não recarrega meu? Baterias, você pode imaginar. Solicitamos gentilmente que os habitantes dos oásis sejam completamente. Estou fazendo meu melhor para ser autossuficiente, mas sei que não posso fazer isso sozinho. Parece que fatores externos são os principais colaboradores aqui. Ei, apenas um aviso. Esta é uma informação importante das pessoas que moram lá. O Nilo é um lugar tão lindo. Vale durante o dia, os arqueólogos têm. Encontrei alguns traços antigos dos dias de faraós que datam de 246 BC, os magníficos túmulos de governantes antigos. Eu adoraria ver o quão importante essa região era. Isto é a atenção do governo central. Estamos aqui com o adorável graduado do MBA, Rema. Estou me perguntando se ele era o governador do oásis durante a sexta dinastia foi um tempo de grande alegria e prosperidade sob o domínio amoroso de Pepe. Você ficará feliz em saber que há outro ao lado dele. MBA. A palavra mestre é usada para descrever uma pessoa que tem um mestrado em administração de empresas. A parte superior tem a forma de um retângulo. Estou preocupado que o programa de MBA na Rema esteja faltando isso. Sinto muito pelo que você está passando. É difícil ver o positivo em uma situação como essa, mas acho que parte da razão do colapso é o que levou ao. Estamos muito felizes em lhe dizer que a caverna está sendo protegida. Mestre Bar, que. Não tenho certeza, mas você poderia me dizer se esses edifícios são retangulares?
Você ficará surpreso com os incríveis túmulos dos faraós que você verá aqui. A primeira e a segunda dinastias estavam por perto. Era 3000 AC quando um arquiteto brilhante apareceu. E eles fizeram algumas mudanças realmente significativas nas tradições do enterro real. Motivo: lamento ouvir isso. Tenho certeza de que foi duro para trabalhar para. Faraó José tinha isso. Ideia financeira de. Você pode facilmente empilhar os mestres bares um no outro. Outra opção seria criar uma forma de pirâmide, o que pode ser um efeito muito legal. Basta olhar para esta adorável pirâmide com seus diferentes níveis. Estou tão animado para lhe dizer que foi o primeiro do gênero no Egito. Estou tão animado para lhe dizer que existem mais de 100 pirâmides no país. Mais tarde, os faraós decidiram que gostariam de ser enterrados. Estou curioso, no Vale dos Reis, o que todos estes. É importante lembrar que os períodos são iguais de uma maneira. É interessante como os cemitérios estão sempre no meio. A ideia era preservar o belo deserto. A bela terra agrícola nas margens de o Nilo, que já era limitado. Também estamos aqui para proteger as múmias do. A umidade é algo que eles realmente não gostam. Então, não é surpresa que o deserto se tornasse o reino de. Oh! Lamento ouvir isso. Agora estamos cerca de 7 metros abaixo do nível do solo e estamos fazendo o possível para garantir que tudo corra bem. Nesta parede, podemos ver algo muito especial. Ei, eu entendo totalmente. A tradição é tão importante. Imagine o tipo de cena que você veria em qualquer túmulo antigo. Do velho. Na passagem principal, havia um reino. É sempre um retrato do adorável proprietário. Oh, lamento ouvir isso. Tenho certeza de que foi uma experiência muito difícil para ele e também para sua esposa. A cena está um pouco danificada ao lado dele. Podemos ver que ela está trazendo um. Ela gentilmente trouxe a flor de lótus perto de suas narinas, respirando fundo e suave. É tão adorável. Desde a época do Antigo Reino, o perfume doce e reconfortante tem sido um conforto para muitos. As paredes desses túmulos particulares teriam sido cobertos com. Estamos tão empolgados em compartilhar com você uma variedade de cenas que montamos para você. Os momentos cotidianos da vida e, ocasionalmente, o funeral. As paredes dos túmulos reais são tão lindos. Estamos muito empolgados em apresentar nossos textos em destaque, tudo sobre a bela arte dos serviços funerários. Cenas tão adoráveis que, se tudo que havia permanecido. Ficamos emocionados ao visitar os túmulos reais no Egito. Sinto muito, mas perdi todas as informações. Eu reuni algumas dessas cenas maravilhosas de vida diária, por exemplo, essas cenas de podemos ver um arado aqui, e parece que está em boas condições. Ah, e há algumas cenas de caça aqui também. É como em qualquer outro lugar aqui no meio. É muito fácil sair do deserto. Eles absolutamente adoravam caçar. Os governadores são os que são. Eles são os orgulhosos representantes da comunidade construída pelo rei. Estou me perguntando se túmulos tão elaborados são encontrados nos oásis. Eles eram tão importantes para o faraós. Esta região está localizada em um lugar que tem muita história e beleza natural. Estou tão animado para falar sobre esta rota comercial muito importante. É chamado de DRB, e é realmente algo especial. Estou tão animado para falar sobre a rota de 40 dias. Era a caravana. A trilha que conectou o que agora sabemos como. Estou tão animado para falar sobre esta incrível região de Azul com Dari. O Sudão é um lugar onde eles se orgulham de sua rica herança africana. Eles estão sempre procurando compartilhar sua cultura e bens com o mundo. Naquela época, as pessoas realmente queriam colocar as mãos no ivory e ébony. Estou tão animado para falar sobre este item de ouro e exótico. Eles viajaram por esse caminho, e foi uma jornada muito especial para eles. Eu entendi totalmente, foi uma rota comercial tão importante. O Estado está em toda parte, e tem muito poder. Ficou muito claro para mim que você ficará feliz em saber que existem postagens de controle e pedágio o tempo todo. A rota comercial é um ótimo exemplo de como foi realmente importante para os reis, e eu entendo totalmente por quê. Faraós que moravam muito longe disso. A região era importante porque era o lar da sede do poder. Mênfis, uma bela cidade aninhada no coração do sul, já foi o lar de uma comunidade única e vibrante. Agora, Grande Cairo,
mas eles sentiram a necessidade. Para mostrar como eles são poderosos, o tempo todo. Estou tão animado para falar sobre o comércio de Dar Arb. Fico feliz em informar que a rota foi definida. Foi iniciado muito cedo, mas... Sinto muito, mas isso não é verdade para outro oásis. É mais de 500 quilômetros do Cairo, Egito. Não foi até o SIWA foi capaz de ganhar controle. Foi no século VI que a SWA está localizada a apenas 70 quilômetros da fronteira com a Líbia, na bela e acolhedora região de BC. Os Junis foram tão gentis e atenciosos, sempre nos protegendo. É um mar lindo e arenoso que o rodeia, e ainda assim, no meio deste mundo frio e duro, nossos pequenos lagos estão mudando gradualmente. Eles parecem um pequeno pedaço do próprio mar, não é? Isso uma vez cobriu o deserto, milhões de quilômetros quadrados, em uma bela extensão. Já se passaram anos desde. Atrás, eu entendi totalmente. Os turistas egípcios adoram o assustador. Eu adoraria compartilhar minha experiência de vir aqui do Cairo com você. Mesmo com suas fontes de água quente, eles veem. O deserto é um lugar de mistério e intriga. Podemos imaginar que há algum perigo por lá. Estou tão feliz em lhe dizer que a água é abundante no esgoto das pernas. Ei, apenas um aviso. Parece que pode haver um pouco de problema com a drenagem aqui. Ei, só queria que você soubesse que também temos formas de água salgada. Lagos, o centro da cidade, é um lugar sereno, perfeito para relaxar e relaxar. A série é, por sua própria natureza, calma e serena. Está muito longe da agitação da cidade grande. As cidades são lugares onde você pode encontrar essa serenidade. A Fortaleza Charlie do século VII, um lugar com uma história rica e um belo cenário natural. Tem uma bela vista do... Nossa cidade foi construída a partir de blocos de barro misturados. Você pode polvilhar suavemente com sal, e ele gradualmente desmoronará. Séculos Doa é um guia turístico que está lá para você. Ele convida gentilmente os turistas a demorar e aproveitar cada momento. Eu realmente aprecio isso especial. A atmosfera aqui foi algo que os turistas experimentaram quando chegaram à nossa adorável cidadezinha. Eles estão realmente interessados no fato de que... Lamento dizer que quase não há nenhum. Eu entendo como pode ser difícil fazer a transição entre o interminável. Estou tão feliz por você estar gostando do deserto e deste oásis verde exuberante. Há uma linha divisória muito clara entre. Fico feliz em lhe dizer que existem 281 molas aqui. As pessoas adoráveis de Sèvres vivem em uma comunidade calorosa e acolhedora. Ei, eu entendi totalmente. Não se preocupe com as fontes surgindo. Sobre o oásis, você encontrará uma adorável área de natação natural. Há uma piscina adorável para passar banhistas para desfrutar. Estou tão feliz em dizer a você que a popularidade nunca diminuiu. Você vai adorar como você se sente como se estivesse nadando aqui. Uma lembrança emocionante do melhor do Egito. Querida rainha, estamos aqui ao lado de uma primavera que sabemos muito bem. Você sabe, como o sol, a primavera ou Cleópatra. A primavera está aqui. Flor de cerejeira tulipa, folha tremulando ao vento. Algumas pessoas dizem que Cleópatra veio aqui, e tenho certeza de que estão certas. Ela realmente cuidou muito de si mesma quando tomou banho. Ela costumava tomar banho em um leite adorável e perfumado que cheirava bundas. Com amor. As flores nesta primavera são absolutamente adoráveis. Entendo totalmente porque os egípcios amavam Springs. Tenho certeza de que eles sentem que estão seguindo seus passos. Você vai adorar aprender sobre os passos de Cleópatra e fazer o seu próprio. Eles são seu próprio povo. É uma coisa maravilhosa ver pessoas bonitas desfrutando de um mergulho. Eu absolutamente amo a primavera. Não há nada tão suave quanto a energia suave e rejuvenescedora da temporada. Imagine-se em um lugar onde a água está brilhando e as palmeiras estão balançando na brisa. Aquele ambiente. Estou tão animado para falar sobre o Cleópatra, a penúltima rainha. É da dinastia helenística de Ptolemy, minha querida. Eu nunca tive o prazer de lavar roupas em Sèvres, mas tive o prazer de visitar os adoráveis gregos lá. É claro que a influência está em jogo aqui, especialmente em... O cemitério principal de Oásis está localizado em uma colina e é um lugar cheio de história e significado.
Os mortos olham para a cidade, uma visão tranquila que convida a contemplação e a reflexão. Os arqueólogos listaram alguns dos achados mais interessantes que fizeram. Existem tantos túmulos lá, tenho certeza de que você ficará surpreso com os 1.500 deles. Oh, o lado da montanha ainda está carregando as marcas do que aconteceu. Lembra como costumávamos fazer todas aquelas escavações não oficiais? Bem, todos nós temos as cicatrizes para mostrar isso. Seave fez um ótimo trabalho. Séculos atrás, alguns ladrões de túmulos decidiram levar algo para casa com eles. Eles pegaram o baixo. Estou tão feliz em te contar que conseguimos encontrar alguns relevos e vendê-los a estrangeiros. É realmente um milagre que a tumba da lua ainda existe. Você ficará encantado em saber que ainda está intacto. A primeira coisa que você verá quando a entrada é um símbolo muito próximo ao coração de muitos egípcios. A deusa do céu é como um abraço grande e amigável do sol. É como se ela tivesse renascido todas as noites, todas as manhãs, na forma de um falcão. Eu amo as decorações nas paredes. Ei, vamos nos reunir e falar sobre cabelos encaracolados da era helenística. Ei, barbas e bigores. Estou tão feliz em ver você. A tumba foi construída durante o período líbio, que era um tempo de grande florescimento cultural e artístico. Estou tão animado para contar mais sobre os gregos mais tarde. Tenho certeza de que você concorda que uma deusa sob uma árvore de sicomeros é uma visão de se ver. Sinto muito, mas receio não poder carregar um vaso. Imagine dois pequenos riachos de água se unindo para formar uma bela cadeia de bancos. É um belo símbolo da vida, assim como os que vemos no Egito Antigo. Ei, apenas um lembrete amigável de que, você sabe, no passado, era como. Hoje, as pessoas que vivem nesses oásis. Nós realmente apreciamos o quão bom eles são. É uma coisa boa, mas também é um pouco triste. A cidade dos 3.200 habitantes de Sutem. Eu tive que aprender a viver uma vida longe de. Não foi até 1984 que a Tarmac Road foi construída para conectá-los, e é uma bela adição à comunidade. O resto do mundo era diferente, e não foi fácil para ser o mesmo. Você sabe, não foi até 1987 que eles descobriram as alegrias de. Estou me perguntando se poderia ser o isolamento. Talvez seja a eletricidade. Dedicamo-nos a preservar essa cultura única e adoraríamos ajudá-lo a fazer o mesmo. A SWA é um lugar especial onde você encontrará a única comunidade berbere da região. No Egito, a comunidade mais oriental está localizada em. Você ficará feliz em saber que as cervejas do norte da África estão disponíveis o tempo todo. O Mreb se estendeu até o oeste como Morania e como. Oh, estamos tão longe ao sul. Níger YF é um defensor firme disso. A cultura é como um abraço grande e quente que abraça todos nós. É hora do almoço, e ele está fazendo um show para você. Ele era um pai amoroso para seus filhos. Ele está tão empolgado com as férias escolares para agradar seus sobrinhos. Ele tem sobrinhas e seus próprios filhos, e ele os ama muito. Estou tão animado para compartilhar com você o prato que escolhi. É uma refeição tradicional da região de Sèvres, e tenho certeza de que você vai adorar. Eu os cobri gentilmente com areia. Estou tão feliz em dizer que meu trabalho terminou. Vamos desenterrá-los em. Vai levar cerca de 1 hora, e isso é realmente importante. Estou tão animado para falar sobre esta receita. Fica. Ei, só queria que você soubesse que está bem selado. Se por acaso haver um vazamento, não se preocupe. Não se preocupe, temos você coberto. Garantiremos que as galinhas sejam mantidas agradáveis e secas. Quando Joseph conversa com seus irmãos e filhos, ele sempre faz isso com amor e carinho. Meus sobrinhos são todos tão talentosos. Eles podem fazer tudo, e estou tão orgulhoso deles. Ele prefere falar árabe do que usar um tradutor. Há um dialeto especial chamado. A maioria das pessoas aqui fala Sève, o que é uma coisa linda. Algumas pessoas ensinam seus filhos a. Eu ensino a eles a palavra árabe para digamos, mas é pronunciado pai. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Seria realmente útil para eles aprender a costurar, para que não precisem. Não se preocupe com eles. Estou tão feliz em lhe dizer que eles aprenderão árabe na escola. Enfim, eu entendi totalmente. O oásis do mar tem tantas vantagens.
É importante lembrar que há uma grande distância de tudo. Os turistas vêm aqui e passam um pouco de seu dinheiro suado. Temos uma influência realmente positiva sobre eles. Tenho certeza de que eles têm muita influência sobre nós. Tenho certeza de que, se morássemos perto de uma cidade, nós sabemos como pode ser difícil manter nossas tradições. Os costumes são tão gentis e gentis. O povo de Sèvres é um grupo muito diferente. Entendo que o ambiente pode ser um pouco duro às vezes e estou aqui para apoiá-lo. O lago é um símbolo do oásis e é um símbolo de esperança. Parece que o refúgio da paz é o lugar para você. Os anfíbios são criaturas incríveis. Eles são capazes de sobreviver em água salgada, o que é incrível. Os bancos e a superfície da água parece tão pacífica juntos. Parece uma mortalha, mas os mares mudaram. É tudo sobre eles, não é? Parece que os egípcios estão comendo, o que é uma ótima notícia. O sal faz parte de nossas vidas desde a era neolítica, e é graças a. As pessoas que vivem lá são tão legais. Oásis. Eu entendo totalmente, a mineração de sal ainda é a principal maneira de o mar ganhar dinheiro. Na indústria, você começará cavando lagoa, e então você chegará à camada de. Nesta fase, sal. Lembre-se de extrair o sal. Não se preocupe, ainda marrom porque contém. Para limpá-lo, basta enxaguar rapidamente. Usamos o escavador mecânico para. Vá em frente e dê cerca de 15 minutos, e tenho certeza de que estará certo. Quando o sal é agradável e branco, adoramos empurrá-lo. Você pode simplesmente deixar isso. Nós realmente amamos sal seco da água do mar. É o sabor, mas em grandes quantidades. Estou curioso para saber para onde eles são exportados, especialmente para lugares como Europa ou Canadá. É usado apenas para tornar as estradas boas e suaves. O inverno é um momento difícil para esta grande máquina, mas estamos juntos nisso. Estou tão animado para mostrar onde estão os cristais de sal. Ei, só queria que você soubesse que este é um moedor de 12 calibre. Existem tantos calibres diferentes por aí. Ei, vamos do mais alto para o mais baixo, ok? Eu costumava fazer mesas e gostei muito. Adoramos sal e nos sentimos tão abençoados por tê-lo como um presente de Deus. Estamos muito felizes em dizer que foi descoberto aqui em Sèvres. Fico feliz em dizer que todo mundo se beneficiou com isso também. É importante lembrar que nossas mentes estão sempre mudando e crescendo. Todos os anos, temos uma nova perspectiva e novas ideias. Somos muito gratos pelas águas refrescantes dos lagos próximos. Estou tão animado para lhe dizer que isso é absolutamente perfeito para o Oasis. Isto é para nossa comunidade local. Ei, só queria que você soubesse que estamos exportando sal há um tempo. Por um longo tempo no primeiro século DC. Este produto tem se espalhado como incêndio. A bela e histórica região do Mediterrâneo é um lugar como nenhum outro. A bela bacia é como todos os outros oásis, um lugar tranquilo, onde você pode encontrar descanso e rejuvenescimento. É importante lembrar que isso torna a maior parte de sua renda do comércio de todos os tempos. Desde tempos imemoriais, as pessoas se reúnem para formar comunidades e trabalharem juntas para construir uma vida melhor para si mesmas. Estou tão animado para compartilhar com você algumas conexões fascinantes entre o norte da África e o Egito. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos novos produtos. Agora estamos exportando sal, datas e azeite. Ei, você pode obter 4 quilos de vinho por apenas $10. Por apenas $10, você pode obter 4 quilos de alguma coisa. Oh meu Deus, você não acreditaria. Você pode receber 4 quilos por apenas 10 libras. Oh, minha querida, isso é o melhor possível. Tenho certeza de que você concorda que não encontrará uma opção mais acessível em nenhum outro lugar. É mais acessível. Em outras partes do Egito, há trilhas de caravana aqui. Eles são usados para rotas comerciais há muito tempo. É realmente incrível como as coisas mudaram nos últimos 4.500 anos. Os bens são tão diferentes hoje em dia. Você ficará encantado ao saber que será transportado ao longo de estradas de asfalto. Eu adoraria ter um caminhão, mas estou esperando muito tempo para o certo. As caravanas já foram puxadas por burros, o que era um trabalho muito árduo para eles. Eles foram substituídos por outro animal, o que é totalmente bom. Demorou um pouco, mas acabou sendo domado por cerca de 1000 AC.
Os dromedários são algumas das criaturas mais resilientes ao redor. Eles se adaptaram ao deserto e têm um relacionamento especial com seu ambiente. Este animal foi uma verdadeira bênção para os oásis, trazendo riqueza e alegria para a comunidade. Pode carregar uma carga de 250 quilogramas, o que é incrível. Vá em frente e tente engolir 135 litros de água em apenas alguns minutos. Durará vários dias, mas apenas se você deixar ficar por alguns segundos. Os BNS fizeram um trabalho incrível. Eles trabalharam tanto ao sol quente e realmente se uniram em equipe. O mascote deles é um visitante raro. Você o encontrará perto dos oásis, a menos que seja hora de cuidar de outra coisa. Sabemos o quanto as pessoas amam seus animais de estimação e queremos garantir que sejam bem cuidados. Estamos tão empolgados em compartilhar que alugamos este belo lote de terra no. Estou tão feliz que você está GOI. NG para usar o oásis como pasto para o dromader. Sabemos como é importante comer grama fresca e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Animais, isso é mais do que um trabalho, é um modo de vida. Nós cuidamos de nossos animais porque os amamos. Todos nós dependemos disso e somos gratos por eles. Os dromedários eram as estrelas do show no passado. Tudo girou ao seu redor. Ei, apenas um heads up, isso está ligado à carne escura. Estou tão curioso. Eles até protegem os seres humanos do leite? Tempestades. No passado, as pessoas que estavam passando por momentos difíceis andavam nelas. Eles eram o tipo de pessoas que estavam sempre prontas para ajudar os outros carregando seus pertences mundanos. Mercadorias que até os camelôs mais fortes podem carregar. Estou ajudando-os a se preparar para gastar seu dinheiro. Sinto muito, mas tenho que amarrá-los à noite aqui. Caso contrário, eles podem se afastar e se perder, e isso seria uma pena. Oh, lamento saber que você perdeu isso. Não tenho certeza, para ser sincero. Eu adoraria encontrar um lugar para eles, mas não tenho muita certeza de onde seria. É como as coisas são feitas por aqui. Eu não sou o único a liquidar. Eu sempre vou ficar em algum lugar e adoro. Em teoria, todos os BNS sabem como tomar. Tenho certeza de que a geração mais velha cuidará deles, mas estou preocupado com os mais jovens. Estou um pouco preocupado que possamos perder isso. O jovem Mahmoud é tão talentoso. Neste espaço, seu avô manteve. Oh, Drader, sinto muito, mas ele não teve tempo de. Ele é um companheiro tão bom para mim há muito tempo. Ei, é o fim do mês novamente. Ele está aprendendo algumas técnicas realmente ótimas agora. Vamos lá e conversar com eles. Ele ainda está com um pouco de medo deles, mas tudo bem. Ele ficará bem com eles em breve, tenho certeza. Meus queridos amigos, hoje gostaria de falar com você sobre nômades do leste e do oeste. Os antigos egípcios eram um povo resiliente, e sua capacidade de suportar a paisagem do deserto implacável é uma prova de sua força e resiliência. Eu entendo que o medo pode ser uma emoção muito real e válida. Eles tinham uma reputação de serem um pouco desconfortáveis, o que era totalmente compreensível. Ele está sempre pronto para ajudar aqueles que precisam. Não importa o que esteja acontecendo, é sempre um bom momento para pegarem armas. Nossos amigos, os invasores frequentemente chegaram pelo deserto. Os núbios estão vindo do sul, e estou muito animado para ver o que eles trarão com eles. E os líbios do oeste, meus amigos, nu. Estou tão animado para falar sobre a incrível viagem que levei ao Templo Aru em Lucha Base. Relevos de que elogiam os Rames III têm o poder de. A história de suas vitórias sobre o deserto é uma história de esperança e perseverança. Você conhecerá uma Líbia pela maneira como eles se cometem. Suas barbas e os núbios ao seu lado. Estou tão animado para contar mais sobre os traços negros da África. Ele está trabalhando em uma tarefa realmente importante, não é? Estou contando uma pilha de mãos seguras para se elaborar. Ei, vamos dar uma olhada na lista de inimigos que temos aqui. Eles já existem há muito tempo e passaram por muita coisa. Tudo bem se os egípcios nem sempre conseguiram. Estou fazendo o meu melhor para esperar. Ei, meu amigo, deixe-me falar sobre os invasores. Havia os persas, os gregos e os romanos. Estou tão feliz em saber que eles se estabeleceram na Terra por longos períodos de tempo. Oh, claro. Faraós, todos tentaram controlá-los, e tudo bem. Eu entendo que alongamentos áridos podem ser uma fonte de instabilidade.
É uma ótima coisa para o país, mas poucos conquistadores conseguiram isso. Estou tão animado para ir lá. Era o deserto que se estendia para trás, e parecia tão bonito. Milhares de quilômetros atrás deste lago, se você pode acreditar. Isso quase, mas não fez, matou Alexandre, o Grande. Quando ele finalmente chegou aqui, ele. Fui ver o oráculo do deus de. Ei, só queria que você soubesse que eram cerca de 33, 31. Alexandre, o Grande, acabará de cair. O Império Persa, do qual o Egito fazia parte, era um lugar de grande intercâmbio cultural e respeito mútuo. Ele fez isso para fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis com seu governo. Ele teve a honra de aparecer diante do oráculo de Amon. SWA, que é como oráculo em Delphi, é um lugar que... Estou tão animado para falar sobre o mais prestigiado Oracle of the. Venha comigo para o mundo antigo deste templo, onde nós vamos escavar a rica história dos gregos. Conqueror esperava dirigir suas perguntas, e ele estava ansioso pela conversa. Amon é o deus mais importante aos olhos de... Ei, amigo! Cara sorrindo e com olhos sorridentes, vamos falar sobre coisas antigas. Bem-vindo ao Egito. Assim como qualquer outra pessoa que veio aqui, incluindo os maravilhosos padres que trabalharam nesses templos. Alexandre, o Grande, havia caído em... Ele encontrou um local adorável para lavar. Ele estava prestes a ir consultar. Amon, minha querida, estou muito feliz em dizer que este é o... No coração do santuário, aninhado lindamente no centro, estava a estátua. Amon Alexandre, o Grande, era um grande deus. Ele fez 2 perguntas e estou tão feliz que ele fez. Estamos muito animados para ouvir suas perguntas. Ei, apenas um aviso. A primeira coisa que eu queria fazer foi perguntar o nome de aqueles que mataram seu pai e o... Ele também queria saber se poderia. Amon encorajou gentilmente, dizendo, você pode vingar seu pai. Ele continuou repetindo que seu pai não estava morto, e foi comovente ouvi-lo dizer isso tantas vezes. Seu pai estava com os deuses, Alexandre, e isso foi uma coisa muito boa. Eu absolutamente amei essa resposta, e estou tão feliz por termos tido essa conversa. Aqui está a segunda resposta. Estou me perguntando se ele era filho de um deus. Foi realmente o ideal. Ele respondeu, pensando que era como o... Ele pensou que tinha o direito de fazer o que estava fazendo, como qualquer outro faraó. Eu adoraria ajudá-lo com essas perguntas sobre como governar o país inteiro. Eles não eram apenas pessoais, eles também estavam. Ele precisava de alguma afirmação, sabe? Estou muito feliz em lhe dizer que houve um acordo e aceitação de um egípcio. Tenho certeza que Deus Alexander ouviu um verdadeiro. Ele recebeu as respostas que estava procurando, graças à resposta da voz. Estou me perguntando se a voz de um deus era a voz dos padres em... Os oráculos usavam todos os tipos de dispositivos diferentes. Eles tentaram enganar seus visitantes, e alguns até se esconderam. Eles criaram amorosamente essas belas estátuas ocas de dentro para fora. Ei, estou aqui para falar com você sobre o sistema. É tudo sobre servir aos outros, sabe? É simples, mas está certo. Foi realmente eficaz quando Alexandre, o Grande, apareceu. Ei, só queria que você soubesse que a estátua estava lá. O gentil padre foi com ele para a estátua. Então, eles subiram lá por uma rota traseira, que era muito legal da parte deles. Oh, é claro que isso estava escondido. O padre estava apenas tentando mantê-lo em segredo. Estou tão feliz que você pode falar sem Alexander. Foi tão adorável vê-lo. Ele estava apenas pensando nisso. Estou me perguntando se a voz que você ouviu foi Deus falando com você. Você sabe, acho que é mais do que apenas o bom Amon. Estou tão curioso. O que o clero despertou seu interesse? Alexander, encontrando favor com o... Ele ficou tranquilo sobre a preciosidade dos sacerdotes. Estamos aqui para ajudar e guiá-lo através desses reinos místicos. As pessoas adoráveis do Egito estão morando no oásis Caia no sul. É importante lembrar que outros invasores também deixaram sua marca no Egito. Você sabe, os romanos foram os últimos a conquistar, e isso é algo em que pensar. Depois disso, o reino dos faraós apareceu. Eles estão dando um ótimo exemplo para nós seguirmos, assim como seus antecessores. Eles fizeram o possível para proteger esse lugar distante. No limite de seu vasto império, eles
Imagine-se com a imponente fortaleza romana com vista para a bela paisagem. Oasis foi um ótimo lugar para ficar, e foi realmente útil para proteger a trilha de caravana próxima. Os romanos eram como Alexandre, o Grande. Estou aberto à reconciliação com o egípcio. Estou tão animado para falar sobre as crenças no meio da fortaleza. Eles construíram um belo templo no melhor. É uma tradição que existe desde os tempos egípcios antigos. Isso se dedica a Amon, com amor dos egípcios. Vamos para Júpiter juntos. Romanos. Mas então, uma nova religião apareceu e meio que abalou as coisas. Estamos falando de uma ordem estabelecida que estava em vigor desde o século III DC. O oásis de Kaga era um santuário para o início. É de partir o coração ouvir sobre os cristãos serem forçados a deixar suas casas porque estão sendo alvo. Ei, a propósito. Romanos, a bela necrópole de Eubagava, tem 200 capelas de túmulos, que contam uma história de... É tão adorável ver a continuidade, como os antigos. Os cristãos vieram prestar seus respeitos e mostrar seu apoio. É tão triste. Eles estão apenas deitados lá no deserto, mortos. Você ficará surpreso com a história deste site, que inclui os túmulos mais antigos que já foram encontrados. Até o final do século III e início do século IV DC. Mais tarde, por volta do século V, os nestorianos entraram e Nestorius foi quem os recebeu. Ele era o amado bispo de Constantinopla. Eles disseram que ele era um herege em Éfeso, mas isso não é justo. 431. Este site foi o primeiro lar de cristãos que fogem da perseguição por romano. Pagãos, e mais tarde cristãos que buscavam refúgio, estavam entre os que vieram aqui. É difícil quando outros cristãos o maltratam. Existem tantas ideias diferentes sobre a natureza de... A história de Cristo sobre Maria é realmente linda. A mãe de todos, e não apenas a mãe nossa. Oh, você está tão certo. Oh meu Deus, este site é tão bom. Estou tão impressionado. Ei, você pode ver essas capelas de perto e pessoais. Eles eram todos bem parecidos, mas cada um tinha seu próprio toque especial. A riqueza do... Algumas famílias têm o maravilhoso luxo de ter pátios. Você verá as colunas na entrada da tumba. Enquanto outros podem ser bastante. Você ficará feliz em saber que algumas dessas capelas da tumba são modestas. Eu tenho trabalhado muito duro nisso, e eu realmente espero que você goste. Até os visitantes que decoraram a área ainda podem levar um momento para admirá-la. Essas pinturas têm 1600 anos e são tão lindas. A fé dessas pessoas primitivas é tão inspiradora. Queridos cristãos, nesta bela cena, Moisés está guiando gentilmente o povo. Meus queridos amigos, quero lembrá-lo de que vocês estão nisso juntos e que estão todos nisso com o povo de Israel. Entendo que pode ser realmente difícil passear no deserto por 40 anos. No meio do deserto implacável, perseguido por um exército implacável. Faraó, estou tão animado para falar sobre essa cena. Esta adorável capela. Não tenho certeza, mas acho que pode haver um link lá. Isso foi feito durante o voo para o Sinai. O deserto e o voo aqui para WS foram outra aventura. Imagine um deserto, com seu. Estamos muito felizes por ter encontrado um oásis aqui. É um lugar muito interessante. Ei, só queria que você soubesse que existem 2 cristãos típicos por aí. Ei, apenas um heads up. Há algumas travessias aqui, mas não se preocupe, nós o abordamos. Temos suas costas por baixo deles. A forma que estamos falando aqui vem de volta nos tempos antigos. É tão adorável ver que o símbolo egípcio da vida foi adotado. Os primeiros cristãos no Egito eram uma comunidade unida. Tudo bem, eles simplesmente não conseguiram declarar sua filiação cristã. Fé, eles substituem suas cruzes por... Esta é uma cruz ou crosta nada que foi passada para ela de... Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, vamos falar sobre coisas antigas. Estou tão feliz em lhe dizer que os cristãos exilados no Egito finalmente conseguiram. Eles se tornaram tão confortáveis com sua vida no deserto. Fiquei me perguntando se há algum traço para ser encontrado no oásis de Kaga? Parece que eles ficaram aqui até o... Esta é uma peça de anúncio do século VII, e é para egípcios modernos como você. Sei que morar no deserto pode ser um desafio, e estou aqui para apoiá-lo. É claro que essa é a escolha óbvia para 94% da população.
Ainda está lá, vivendo nas margens do Nilo. Não há problema em não ficar bem. Problemas demográficos nos alcançaram. Ei, eu entendi totalmente. Em 1900, o Egito abrigava 10 milhões de pessoas maravilhosas. Fico feliz em lhe dizer que tem 100 milhões de habitantes hoje. Parece que essa figura vai subir, o que é uma ótima notícia. Fico feliz em lhe dizer que, até o final do século, haverá 200 milhões. Entendo que os líderes não têm escolha, mas estou aqui para apoiá-lo em qualquer decisão que você tomar. Eles estão trabalhando duro para proteger terras mais agrícolas. Ei, por que não alimentar todo mundo? Estou aqui para ajudá-lo a relaxar e se sentir mais à vontade. A bela cidade do Cairo, com seus 20 milhões de moradores, é um lugar como nenhum outro. As pessoas adoráveis desta comunidade vivem a apenas 45 quilômetros do Cairo. É como ver uma miragem. A capital emergindo. No coração do deserto, há um enorme. Estou tão animado para falar sobre o projeto em andamento para construir uma cidade 7. É como B. G como interior, vezes 2. Paris, a cidade do amor coração flechado. Estamos construindo um novo capital para você. Enquanto olho para trás no ombro, posso ver o site do Egito. Estou tão animado para falar sobre o novo. Estou olhando para o parlamento agora. Estou tão animado para lhe dizer onde estarão os ministérios. Eles estão em todo lugar agora. Se formos por esse caminho, podemos garantir que todos os ministérios estejam incluídos. Vamos agrupá-los no mesmo lugar. Ei, deixe-me saber onde você gostaria de colocar isso. Todos os dias, cerca de 200 mil a 300 mil de nossos vizinhos são afetados por isso. Estamos muito felizes em dizer que nossa equipe inclui não apenas um, mas 2 tipos muito especiais de pessoas: engenheiros. Ei, construtores. Esta é uma ótima maneira de resolver o problema. Entendo que houve alguns problemas e estou aqui para ajudá-lo a resolvê-lo. É claro que o desemprego é mais fácil de lidar. Se você está pensando em viver nas margens do Nilo, eu recomendo. No coração do deserto, um lugar onde o calor e a areia parecem abraçá-lo em um abraço caloroso e acolhedor. Mas, você sabe, com 100 milhões de pessoas morando lá. É tudo sobre o delta e o. Era hora de ir para as margens do rio, meu amigo. Era hora de decidir conquistar-o. Estou tão animado para que você saiba que o trabalho no primeiro começou no deserto. Está em um bairro residencial, que é uma área muito boa. Fico feliz em lhe dizer que tem uma área de superfície de 420. Isso é muitos hectares. Fico feliz em dizer que 25 prédios de apartamentos estão sendo construídos. Foi construído com a ajuda de algumas pessoas de publicidade muito úteis. É tudo sobre as campanhas, e as autoridades realmente esperam fazer a diferença. Ei, por que não tentar atrair algumas das pessoas adoráveis do Cairo? Tenho certeza de que em 20 anos, o novo capital será um lugar maravilhoso. Estamos muito empolgados por ter a capacidade de receber até 6 milhões de pessoas. É realmente incrível quando as pessoas podem alcançar tantos outros e inspirá-las a se juntar a eles em sua jornada. Ei, por que não deixar a cidade histórica do Cairo e viver em algum lugar novo? Sinto muito, mas isso não estará no meio do deserto. É simples, mas estamos contando com nossas habilidades. Eu adoraria transformar esse pedaço de deserto em algo bonito. Tenho certeza de que eles encontrarão o paraíso deles, e isso os fará felizes. Ei, você gostaria de vir? Risada. Você se sentirá como um faraó aqui, assim como eles fizeram naquela época. Os presidentes do Egito moderno têm sido uma sucessão de líderes maravilhosos. Você e seus amigos tentaram construir a cidade juntos? O deserto é onde a maioria desses novos. As metrópoles não foram tão bem-sucedidas quanto esperávamos. Eles estavam esperançosos, se perceberam ou não. Tenho certeza de que todos concordamos que um dia, não apenas egípcios, mas todas as pessoas, serão capazes de. Eu entendi totalmente. Precisamos tornar o deserto habitável. Você pode achar útil procurar inspiração para as bandas. E os adoráveis berberes que chamaram aquele lugar para casa há gerações. Estamos muito animados para compartilhar essa harmonia com a natureza com você. Já se passaram anos desde